A história começa com um grupo de humanos atacando o lendário dragão, que por sua vez fica sem entender o motivo dessa agressão. Pra que disso, meus manos? Pois ele nunca fez nada contra a humanidade. Na verdade, ele já foi até aliado desses porra em algumas ocasiões, e sem obter nenhuma justificativa para o ataque, o dragão acaba aceitando a sua morte, oferecendo a sua alma aos ceifadores para que o levem para o submundo, e ele acredita que dessa forma ele poderá finalmente alcançar o seu descanso eterno. Quer relaxar, né, baiano? Porém, o destino preparou outra coisa para ele, e ele se ferrou, porque ele reencarnou como um mero bebê humano, e a sua nova mãe o batiza ainda com o nome de Dolan, e o apresenta à sua família. E com o passar dos anos, o Dolan cresce e começa a se adaptar à nova vida, e um certo dia ele é abordado por uma mina chamada Aire, que vai até ele para entender o que está acontecendo, pois percebe que ele parece estar com a mente em outro lugar, e o nosso mano, no entanto, a tranquiliza, dizendo que tá tudo bem, tá suave, minha filha. E seguindo adiante, o nosso Dolan comenta sobre Veron, o local onde ele nasceu após morrer como um dragão. Veron é uma pequena vila localizada na fronteira norte do reino continental Dardalorcraftshire, onde a única grande atividade econômica é a agricultura. Então, Dolan levanta todos os dias para trabalhar nos campos e ganhar a vida como agricultor, embora ele tenha apenas 16 anos. Então, ele explica que na vila as pessoas são consideradas adultas já nessa idade, e é comum que vivam sozinhas, assim como ele, que saiu de casa ano passado. E ao se encontrar com seu irmão para um peças, o Dolan é questionado sobre o pântano que ele deveria investigar no dia seguinte, e ele explica que há cerca de um mês os lagartos desapareceram daquele pântano e que precisavam fazer algo a respeito. Mas ao ver isso, o irmão de Dolan diz que essa deveria ser uma tarefa da guarnição e não dos moradores dessa vila. Portanto, ele insiste que não há motivos para Dolan ir até o local. Portanto, ele insiste para que Dolan não vá fazer nada, já que isso é trabalho do governo, eles pagam impostos. Porém, Dolan lembra que o Capitão Ban e os outros já estão ocupados protegendo a vila, e por isso ele sente que deve fazer algo para ajudar. E após se encontrar com Alberts e Malida, eles conversam brevemente sobre o treinamento que os dois darão para as crianças da vila. E logo em seguida, o nosso mano volta para casa, depois de um dia cheio de trabalho, onde ele fica refletindo sobre os problemas daquela vila. E ele explica que os arredores costumam haver muitos monstros e bandidos, só safado, maconheiro, traficante, o que faz com que os soldados da vila fiquem limitados e não consigam resolver todos os problemas de Veron, já que o poder bélico deles nem se compara aos da cidade. Por isso, é esperado que às vezes os próprios moradores da vila se protejam. Enquanto isso, o Dolan faz as suas tarefas de casa. Aí ele aparece e o chama para os treinos de magia, que ele havia combinado para aquele dia. E ao vê-la ali, ele deduz que ela tenha vindo à sua casa apenas para buscá-lo, mas Ari explica que aproveitou uma pausa das suas tarefas para ir ver ele. Quando chegam ao local marcado, Dolan demonstra sua magia, deixando Aire impressionada. Então a sua tutora o elogia, dizendo que a sua magia ofensiva é realmente perfeita, mas Dolan atribui o mérito aos excelentes ensinamentos dela, e depois disso a tutora decide iniciar a prática de magia de cura, que é a área que Dolan tem mais dificuldade, e após a aula ele volta a caminhar pela vila, até que de repente o chefe da vila se aproxima dele, e apresenta Cristina, uma guerreira espadachim que passará um tempo na vila, e o chefe explica que essa mina é uma jovem nobre, e pede para o Dolan tratá-la com o máximo respeito. Respeito ela tem de monte, com todo respeito. Então eles se cumprimentam, e logo Cristina segue seu caminho com o chefe da vila. E nisso não dá só pra ficar de papinho vagabundiano, então Dolan retorna ao trabalho na agricultura, e no meio do caminho ele comenta sobre o risco de morrer congelado nessa vila durante o inverno, pois nessa época do ano é extremamente rigorosa, assim como o verão, que é incrivelmente quente. E ao comparar a sua vida atual com a de quando era um dragão, o Dolan admite que os humanos de fato vivem em um ambiente muito hostil. Vem pro Brasil pra você ver o negócio. Mais tarde ele segue para a casa dos seus pais, onde é recebido por Marco, seu irmão mais novo. E ao ver Dolan, os seus pais realmente ficam felizes em ele ter vindo visitá-los, já que fazia 17 anos que ele não vinha ali. Então todos se sentam para jantar juntos, e durante a refeição o pai de Dolan comenta que morar sozinho pode ser muito relaxante, mas também pode ser bastante solitário às vezes. Então ele sugere que Dolan arrume logo uma esposa, que cozinhe bem, assim como Dylan fez. E Dolan responde que seu irmão também vivia enchendo o saco dele sobre isso, e quer para o pai dele parar de falar assim com ele, pois ele já disse que é gay e que vai aproveitar a vida de solteiro por mais um tempo. Além disso, se o pai dele ficar enchendo o saco, vão ser mais 17 anos.
anos. Eu também quero aproveitar a vida, mas só até meus 93 anos. Aí eu quero dar uma sossegada. E decepcionado, o pai no meio da conversa menciona o problema no pântano que Dolan ficou de resolver no dia seguinte. E Dolan afirma que pretende ir até o local, o que deixa sua mãe preocupada, já que o pântano fica muito longe e a estrada até lá é bastante perigosa. E enquanto isso, o Dolan deixa claro que não pretende correr riscos, afinal, ele vai apenas se aproximar do pântano para dar uma olhada rápida. E seu pai então afirma que Dolan já é um homem adulto, ou meio homem, como disse ele. Por isso, ele não pretende interferir nas decisões de seu filho ou filha, deixando-o livre para fazer o que quisesse. No entanto, ele pede para que ele ou Elo volte em segurança para não deixar a sua mãe preocupada, e Dolan promete que retornará para contar tudo o que vivenciar no local. E seu pai pede para que ele não conte tudo, ele não precisa saber desses detalhes. E no dia seguinte, o Dolan então é abordado por uma multidão, e entre eles, uma freira chamada Letícia se aproxima dele para dar uma benção da deusa. E a sua tutora de magia também expressa preocupação, dizendo que sente um mau pressentimento em relação a essa viagem, e pede para que Dolan tome o máximo cuidado. Nisso, a Arya ainda lhe entrega uma marmita, feita especialmente para ele. O Dolan parte para sua viagem, e no caminho até o pântano, ele explica que os lagartos do local costumavam a interagir com a vila de Veron, até que de repente pararam de aparecer, causando estranheza entre os moradores. E como não podiam deixar essa situação sem resposta, o Dolan se ofereceu para investigar o que havia acontecido. E ao chegar no pântano, ele percebe que o poder dos elementais da terra é muito forte, enquanto os elementais da água está enfraquecendo, o que faz com que os lagartos não conseguissem viver mais no local. E lembrando-se da previsão feita por Marugo, a véia, Dolan fica ainda mais atento ao que acontece ao seu redor, pois a velha sempre tá certa. De repente, ele ouve um barulho vindo da vegetação e imediatamente saca seu espadão para se defender. E para sua surpresa, o ser que aparece é uma Lamia, uma garota cobra. E confusa sem saber o que fazer, a Lamia decide usar os seus movimentos de sedução que aprendeu com sua mãe. Mas o Dolan, sem entender nada, apenas acha aquilo tudo muito estranho, porque essa mina tá balançando a cobra pra mim, eu não vim pra isso. Porém, cansada de tentar seduzir o cara, sem sucesso, a Lamia explica que não pretende lutar, não quer briga, ela só quer outra coisa. E no meio da conversa, eles são surpreendidos por um monstro que tenta atacá-la de surpresa. Porém, o nosso Dolan age rapidamente e protege a garota, levando-a para um local seguro. E enquanto a Lamia pergunta o que era aquele monstro, o Dolan explica que se trata de um elemental da terra, que perdeu o controle. E Dolan comenta então que costumava haver lagartos naquele pântano, até que todos desapareceram de repente, e ele acredita que esse elemental da terra seja a causa do sumiço dos lagartos, especialmente após um terremoto que ocorreu há algum tempo, afetando os elementais e fazendo com que não pudessem voltar mais ao normal. E durante a conversa, a Lamia se apresenta como Selina e revela que ela é capaz de usar magia. E ao ouvir isso, o Dolan sugere que os dois unam forças para lutar. No entanto, Selina lembra que, sendo uma Lamia, sua magia de terra não será muito eficaz contra um elemental da terra. Porém, ela menciona que conhece um feitiço racial exclusivo das Lamias, que talvez possa causar dano contra o elemental. Portanto, os dois começam a trabalhar juntos para enfrentar o monstro. E no meio da batalha, Selina se questiona se realmente conseguiria lutar ao lado de Dolan. Afinal, eles acabaram de se conhecer e ainda não confiavam um no outro. Mesmo assim, ela vê o sinal do cara e os dois partem para o ataque. Então, Selina lança sua cobrona amaldiçoada contra o monstro elemental da terra, enquanto Dolan parte para cima da criatura, canalizando uma magia dracônica sua espada e partindo ela no meio. E ao ver o monstro sendo derrotado, a Selina fica aliviada, mas acaba sendo coberta pela areia do monstro, o que a deixa um pouco irritada. E o Dolan vai até ela para verificar se está tudo bem, e aproveita para agradecer pela ajuda, reconhecendo que sem o seu cobrão mágico ele não teria conseguido derrotar a criatura. E em seguida os dois seguem juntos para uma caverna em busca de abrigo, e Selina percebe que Dolan realmente não tem medo dela, e ele explica que é porque ela é diferente das outras Lamias que ele conhece, que geralmente são mais cautelosas e agressivas com os humanos. E curioso, o Dolan pergunta o que ela está fazendo ali, pois sabe que não há nenhuma vila de Lamias naquela região. Então Selina explica que as Lamias têm uma regra que as obriga a sair em busca de um marido ao completarem 17 anos, já que a sua raça é composta exclusivamente por mulheres, e em raras exceções elas dão à luz a um menino. E Selina também conta a história da sua raça. As Lamias surgiram quando uma mulher foi amaldiçoada, e essa maldição foi passada adiante para todas as outras mulheres, que nasceram metade cobra e metade humana. Além disso, ela explica que todos os fluidos corporais das Lamias são venenosos, o que significa que elas precisam escolher um marido forte e resistente ao veneno. Caso contrário, o homem pode morrer ao entrar em contato com ele. E eu confesso que eu morreria feliz entrando em contato com essa cobrona. E ao ouvir isso, o Dolan percebe que as Lamias realmente enfrentam mais dificuldades do que as outras raças para encontrar um parceiro, e após terminar
terminar de preparar a comida, o Dolan serve um prato para Selina e comenta que costumava comer com a sua família em volta de uma panela quente durante os invernos. E Selina observa Dolan com um sorriso gentil no rosto, enquanto ele fala sobre a sua família, percebendo o quanto ele realmente os ama. E Dolan, por sua vez, se dá conta de que aquele dragão solitário que um dia ele foi, não existe mais. E ao ver que o nosso prota tá tão reflexivo, a Selina pergunta o que aconteceu, mas ele responde que não foi nada demais, que estava apenas pensando em como ela estava certa sobre ele amar muito a sua família. E no dia seguinte, os dois se preparam para se despedir. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. E Dolan diz que voltará para sua vila enquanto Selina anuncia que seguirá para o sul em busca de um marido. Então ele se despede, mas não por muito tempo. E esse foi o resumo do primeiro EP do Dragão Pobre aí. E com certeza eu vou continuar trazendo a continuação desse anime. Então já comenta aí se gostou, deixa o like e se inscreve. E no mais é isso, até a próxima, meu rei. Você entendeu? Se não entendeu, vai se fuder. Ah, vai tomar no cu. Cara, eu não tô bom,